Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1, assim está escrito. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi com ela a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus. Sucedeu que, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Querido, muitas vezes Deus ele nos coloca na fogueira, e a gente não entende porque estamos naquela situação. E muitas vezes Ele nos tira antes que a coisa comece a esquentar. E eu não entendo, não tem, se você pedir para que eu lhe explique por que essa mulher não ficou naquela terra enquanto a fome iria assolar aquele local. No meu entender desse texto, ela já havia passado por várias situações difíceis, né? Ela não tinha filho, Eliseu quis abençoá-la, orou, e ela teve um filho. Depois aquela criança morre, e ela vai lá no homem de Deus, o homem de Deus ressuscita aquele filho, e eu penso que outras situações ela havia passado. Mas ela estava atento, ela cria naquele homem de Deus. Você sabe a história dela, quando ele passava por ali, ela o identificou. E nesse momento que Deus revelara a Eliseu que viria aquele período de fome, Eliseu chama aquela mulher. Não sabemos por que ele escolheu aquela mulher, mas ele diz: sai dessa terra, porque Deus vai mandar fome durante 7 anos. Pastor Sorte costuma dizer que todo problema tem 3 partes, né? Você lembra do primeiro? Começo, meio e fim. Então, no primeiro ano daquela fome, aquela mulher foi convidada a sair da terra. Mas Deus a direcionou, ou melhor, o profeta não a direcionou para onde que ela ia. Escolhe o lugar para onde você quer ir. E eu penso que nas horas difíceis, nas horas das dificuldades, Deus ele nos quer dar a saída. Mas nem todas as vezes ele vai lhe pegar pela sua mão, como ele fez com Ló e a sua família. Nem sempre ele faz isso. Principalmente para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o caminho certo e aonde nós devemos pisar. E aquela mulher escolheu um terreno que não era, talvez não fosse próprio, porque ela foi para a terra dos filisteus, e lendo a Bíblia, os filisteus foram os povos que mais enfrentou Israel. E ela vai para lá. Com qual objetivo ela foi? Ela saiu dali fugindo da seca, mas fugindo da fome, é o que diz o texto. Mas ela tinha algo muito forte na sua vida, eu penso, assim como você e eu temos, para dizer que o seu Deus estava com ela. Cada vez que ela olhava para aquela criança, ela tinha 2 recordações. Eu não tinha o direito de ter filho, ele está aqui comigo. Ele morrera, mas Deus o ressuscitou, e esse Deus que tirou essa criança dos meus braços, ou melhor, esse Deus que colocou essa criança nos meus braços, o Deus que tirou a criança dos meus braços, me tira daquela terra com a minha família, esse Deus vai cumprir aquilo que ele tem para mim. Eu não sei por onde você tem andado obedecendo o mandado do Senhor,
Mas aonde você estiver, e eu não estou falando da situação física ou geográfica, eu estou falando do problema que talvez você e eu estejamos enfrentando. Não é porque você pecou, não é porque você fez alguma coisa que não agradou a Deus, mas é porque Deus quer trabalhar para você e através da situação que você e eu estamos passando, você vai olhar para alguma coisa na sua vida, olhar pelo seu passado e vai dizer, Deus está comigo. O que aconteceu naqueles momentos difíceis, aquilo que Deus fez por mim, não há como negar que Deus está comigo e eu tenho aqui algo para mostrar para você. Aquela mulher tinha aquele troféu, quando alguém pensava dizer, você não é judia, você não tem um Deus que cuida de você, ela falava, tenho. E por que você está aqui e não está lá? Por que a terra está sendo assolada? Se ela quisesse desistir, ela olhava para o seu filho e dizia, Deus está aqui. Eu tenho algo, a mostra, eu tenho o troféu que Deus me deu e eu não tenho como dizer que isso não é uma obra do Senhor. Querido, nas horas difíceis, nas horas de dificuldades, olhe para a sua vida e veja que tem algo forte marcado, que Deus diz para você que Ele está contigo e que Ele está cuidando de você. Pensando na história de Moisés, você sabe toda a história dele, mas eu queria falar quando Deus se manifestou a ele lá naquele monte. E algo tremendo aconteceu, Moisés viu aquele fogo ardendo naquela sarça e a sarça não se consumia. E aquele Deus que queria usá-lo, ele convidou para aquele grande desafio. E ele foi. A história de Moisés você conhece, não é fácil. Mas aquele povo, o qual Deus ia tirar da terra, Deus tinha feito uma promessa para ele. Quando Deus falou com Abraão, tirando da terra, ele fez uma promessa, daqui a 400 anos, vocês vão descer para o Egito, mas daqui a 400 anos eu vou buscá-lo, eu vou resgatá-lo. O salmista escrevendo no seu salmo, que é no Salmo 30, ele vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria. A noite daquela nação durou, lá no Egito durou 400 anos, acho que foi a noite mais longa da história, mas o dia amanheceu. Aquele povo tinha uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. A dificuldade que você passa, a dificuldade que essa igreja está passando, é uma noite. Eu não sei se vai ser um dia, uma semana, um mês, eu não sei quando. Mas Deus determinou um prazo e esse prazo vai terminar. E a vitória vai chegar. A sua vitória vai chegar, a nossa vitória vai chegar. Porque o Deus que você serve é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E aquela mulher, ao chegar naquela terra, ela peregrinou durante os 7 anos, mas ela tinha uma promessa. Só são 7 anos, vai passar. Eu não sei se Deus deu um prazo para a sua situação, mas a certeza é que ela vai passar, ela vai acabar. Cada dia que amanhece, você pode dizer, hoje acabou. Se não acabou hoje, amanhã você vai dizer, acaba hoje. Porque esse pode ser o dia que vai acabar. Certa vez, uma irmã estava no seu local de trabalho, e começou a arrumar as coisas bem rápido, e alguém perguntou, você vai para onde? Eu vou para casa agora. Por que você está rápido? Porque Jesus pode voltar hoje. Mas precisa essa pressa? Pode, porque ele pode voltar hoje. E alguém riu daquela irmã. Quando foi no outro dia que ela chegou, as pessoas estavam aguardando por ela. E alguém falou para ela, você não disse que Jesus voltava ontem? Ela falou, não. Eu falei que ele volta hoje, eu não falei ontem. Então, querido, cada dia é o dia da sua bênção. Se você não foi abençoado ontem, você pode ser abençoado hoje, porque Deus tem essa promessa para você. Vencendo os 7 anos, eu penso que o propósito de Deus com aquela mulher era fazer o nome de Deus ser conhecido naquela nação, através dos feitos que ele havia feito na vida dela e do seu filho. Eu penso que esse é o propósito de Deus na sua vida. Nenhum de nós aqui escolhemos nascer nesta data, neste século, para viver essa geração. E você nasceu porque Deus tem esse propósito. Eu nasci e estou nessa geração porque Deus tem um propósito comigo. Nós devemos marcar essa geração com a nossa história, com o nosso viver, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com aquilo que Deus tem feito por nós. Não somos nós que vamos fazer nada, mas eu posso apontar alguma coisa que Deus fez por mim. Eu penso, se cada um de nós aqui fosse entrevistado agora e perguntasse, Rai, o que Deus fez por você? Ele ia dizer, Deus me deu uma mãe. Deus me deu um pai, Deus me deu um irmão, e todas essas pessoas estão em volta dele para cuidar, para abençoá-lo, para amar, da mesma forma que a Silce tem, que o Rafael, que todos nós temos aqui. Então esse é o projeto. Muitas vezes eu só quero olhar para coisas grandes ou que estão nas mãos dos outros. Mas saiba, se o que é seu está na mão de alguém, você vai ter de volta. Deus está dando um tempo, é o que diz o texto. Então quando aquela mulher retorna, acabou o tempo acabou, então eu vou voltar.
Mas como? Alguém vai... Quem disse para ele? Ela estava, em algum lugar estava escrito. Você vai ver também que a nação de Israel, ela foi tirada da sua terra por desobediência a Deus e foi para a Babilônia. O profeta Jeremias tinha profetizado que ela ficaria lá por 70 anos. Daniel foi para lá novo. No capítulo 9, versículo 2, ele começa a ler e diz: ei, o nosso tempo acabou. Nós estamos fazendo o que aqui? De acordo com a palavra do nosso Deus, o nosso tempo acabou, então vamos arrumar nossas malas e vamos embora. Mas como nós somos escravos nesse país? Mas a nação de Deus tinha aquela promessa, só eram 70 anos. Querido, tudo que você e eu estamos passando tem um ponto final. A história começou, foi aberta lá, conforme diz, com letra maiúscula, mas vai terminar com um ponto. E você e eu precisamos estar atentos ao fim dessa situação, ou início da sua nova bênção, da sua nova história. Mas a sua história está sendo escrita para que outras pessoas saibam que o seu Deus é diferente de outros deuses que são adorados por aí. Então, Deus cria circunstância. Essa mulher chega num momento, quando ela chega, ela vai reivindicar os seus direitos. A quem? É costume nosso, de algumas pessoas, quando querer alguma coisa, vai direto a Deus. Não está errado isso. Mas existem os meios. Se estamos doentes, tem os médicos. Se estamos com alguma causa que precisa de um advogado, tem a justiça para tomar conta disto. E aquela mulher não foi procurar o profeta. Mas não foi o profeta que mandou que ela fosse embora? Então ela poderia ter agarrado o profeta. Ei, voltei. E agora o que é que você vai fazer? Não, ela sabia aonde estava o seu direito, aonde ela deveria reivindicá-los. E ela vai direto na questão, lá na casa do rei. Agora é interessante, queridos, como Deus providencia as coisas. Não é coincidência, não. Eu estou aqui hoje, não é coincidência. Você está aqui, não é coincidência. Você vai estar amanhã em algum lugar, não é coincidência. Deus está dirigindo os seus passos. E é para que o seu nome seja glorificado na sua vida, porque Ele confia em nós, Ele nos elegeu nessa geração para que o seu nome fosse glorificado. Como eu falei no meio dessa mensagem, você não escolheu nascer nessa época. Você não escolheu nascer. Você não escolheu nem o seu pai, nem a sua mãe, mas Deus providenciou tudo isso e quer que você esteja aqui, que nós estejamos aqui, para que o nome dele seja glorificado nesta geração. Daqui a 10, 20, 30, 50 anos, talvez, essa igreja, se Deus não estiver indo buscar a sua igreja, seja outra geração que vai estar fazendo com que o nome de Deus seja conhecido na sua geração. E aquela mulher chega, vai direto ao rei. Era a pessoa quem ia decidir a sua causa. Como eu falei, Deus cria a circunstância. Naquele momento, Geazi, de alguma forma, apareceu lá. E veja só a questão, por isso que eu falo, não é coincidência. Quando chega ali, que aquela mulher vai clamar ao rei, Geazi está diante dele e ele pergunta, contra alguma coisa que Eliseu fez. Se você ler esse capítulo, esse livro de segundo livro dos reis, a partir do primeiro até esse ponto, você vai ver que Eliseu fez vários milagres. E por que Geazi começou exatamente por este, que foi talvez um dos menores? Eu acho que fazer flutuar um ferro de dentro da água é mais complicado. Eu acho que abrir o mar vermelho é bem mais complicado. Eu acho que fazer alguém tornar-se fértil pode ser mais difícil. Porque ressuscitar mortos, talvez não fosse tão complicado, mas ele começou por aí. E quando ele abriu a boca, a mulher entra. Querido, muitas vezes você tem que falar alguma coisa. Você tem que começar, nós já ouvimos aqui muitas vezes, você tem que começar a fazer alguma coisa, em vez de ficar muitas vezes calado, esperando cair do céu, vá a algum lugar onde você sabe que você pode ser abençoada. Eu tenho um hábito comigo de eu não andar olhando muito para cima. Eu olho muito para o chão e sabe o quê? Procurando dinheiro. Eu já achei tanto dinheiro no chão, assim, as pessoas caem olhando para cima, procurando não sei o quê, e eu vou fazendo ali a faxina e acho. Estava correndo no parque sábado, de repente tem R$5 no chão. Eu falei, vale a pena parar para pegar, né? Já dá o refrigerante no final da corrida. Então, vale a pena a gente estar atento. Procure o que você está procurando, ache. Você vai achar, você vai encontrar, mas procure, olhe para onde que ele está. Dinheiro não vai estar nas árvores, não sei que alguém faça esse milagre. Mas no chão é fácil. Você pode colocar no bolso errado, esqueci o nome ali, é Thomas, né? Thomas, né? Pode, no bolso errado, cai. Se o pereirinho passar, você perdeu o dinheiro, viu? Eu vou achar, então eu já achei dinheiro em shopping, na rua. Uma vez eu achei R$100, eu estava com fome, pensa, não vai chorar não, tá bem? Eu estava com fome, saindo da escola, não tinha dinheiro para comer,
nem naquele dia, nem naquela semana, e o pagamento ia demorar a sair. E eu, com fome, estava saindo da escola com a barriga doendo de fome. E eu pensei, Deus, o que é que eu vou fazer? Eu ia para casa com um colega. De repente, quando eu chego perto do meu filho, tinha 100 cruzeiros. Naquela época era cruzeiro. Quando eu cheguei no outro lado, tinha mais 100. Aí eu olhei assim, se eu subisse nessa pista aqui com um saco, acho que eu saísse lá cheio de dinheiro, mas isso aqui está bom. Fui para casa e era o que eu precisava. Então, querido, se você está precisando de alguma coisa, procure, vá atrás, olhe para alguém que tem o que você quer, olhe para... Quando Pedro chegou para aquele coxo, ele falou, olha para mim. Aquele moço só foi curado porque ele olhou para ele. E essa mulher chega diante do rei, ela sabia que o rei podia ajudá-la. Ela só precisou chegar até ali. Então, muitas vezes, você só precisa chegar onde você tem que chegar. Procure uma saída, Deus vai ali orientar nesse sentido. E quando Geazi começa a contar que fala do filho, ele fala, olha, essa daqui tem melhor coisa a dizer para mim do que você, do que eu. E aquela mulher confirma aquele milagre. O texto não fala que ela contou muita coisa para ele, mas ele elegeu alguém que poderia ajudá-la. E essa pessoa devolveu a terra para ela. O texto diz assim, devolveu a renda da terra, mas ela não tinha lugar de terra para ninguém, ela abandonou a terra. Mas ela fez aquilo obedecendo uma ordem do Senhor. Querido, e quando eu e você, nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós agimos dentro da vontade de Deus, eu não estou dizendo que Deus é responsável pelas nossas atitudes, mas Ele é responsável pelo milagre que vai acontecer na sua vida. Se nós agirmos dentro daquilo que Deus quer, e você e eu sabemos qual é a vontade dEle. A gente tem dificuldade em fazer porque muitas vezes eu quero estar ao aconchego da minha família, eu quero estar ao aconchego daqueles que eu gosto. E muitas vezes Deus tira você para alguma situação que você não quer, jamais você estaria lá. Mas quando a sua bênção chega, você vai dizer, se eu não estivesse lá, se eu não tivesse enfrentado aquela situação, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria ou não seria o que sou. Então, Deus, querido, não nos elegeu nessa geração para você ser envergonhado, para você somente sofrer, como nós ouvimos de manhã aqui na ceia, que o pastor Daniel falaram, devemos tomar a nossa cruz, é um texto. Mas a nossa cruz é um fardo suave. Porque quando você olha, alguém já levou aquela cruz por você. Aquela sua cruz é maneira, a minha cruz não é tão pesado quanto a que eu abandonei. Deus fez essa substituição. Há um preço a pagar. Mas a sua vitória é certa. Por quê? A palavra de Deus diz que porque para Ele, nós temos um hino que diz isso, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, se você passa por alguma situação, se você está passando por alguma situação, é motivo de alegria. Eu não sei se eu contei nesse culto, quando eu era mais novo, eu não tinha muita... Ia na força, na coragem, na disposição. Mas depois que a idade foi chegando, as forças foram acabando, muitas vezes não dá para estar da forma que eu andar como eu andava. Mas graças a Deus que eu tenho um Deus e olho para Ele. Aonde as minhas forças não chegam, eu tenho um Deus. Eu tenho um Senhor que cuida. Eu vi uma cena domingo passado, em frente ao meu bloco, alguém estava tentando resgatar uma moça que estava drogada. E ele segurou aquela moça e de uma forma muito assim, forte, porque ela estava resistindo e alguém ligou para a polícia. Ele falou, não, eu quero que você chame a polícia. Chamaram e ele estava segurando assim com muita certeza de que ela não poderia sair dali. Mas quando a polícia chegou, ele soltou. Aí eu fiquei pensando, muitas vezes, querido, o seu problema ataca você de forma muito cruel. Muitas vezes ele acha que vai lhe destruir. Mas se você chamar por Deus, se você clamar por esse Deus que lhe resgatou, se você clamar por esse Deus que tem os seus olhares sobre você, a hora que ele chegar, o mal deixa você. Ele não tem como maltratar você se você clamar pelo seu Deus. Eu sei que você sabe disso, estou lembrando isso de você. Clame pelo seu Deus. Está difícil? Ore ao seu Deus, busque ao seu Deus. Não desista porque você não tem saída. Muitas vezes é até bom que não tenhamos, porque nós vamos conhecer melhor o nosso Deus. Assim, Deus mandou que aquela mulher saísse da terra,
Mas muitas vezes ele não quer que você saia da terra, ele quer que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, na igreja, e nós devemos estar simplesmente aonde Deus quer que nós estejamos. E eu sei, você sabe, nós sabemos aonde Deus quer que nós estejamos. Então aquela mulher chega diante do rei e o rei determina, olha, restitui tudo. Essa palavra restitui é bom. É bom, Patrícia, quando você perde alguma coisa que você acha. A gente vê lá no livro, nos evangelhos, a pessoa que perdeu aquela sua moedinha lá e procura, quando acha, dá uma festa. O pastor que vai buscar a sua ovelha, quando acha, dá uma festa. Da mesma forma que você acha alguma coisa, só não o dinheiro que você perdeu, mas quem sabe, né? Você pode achar. Você já perdeu o dinheiro e achou? Não foi eu não, tá bom? Eu não ando vigiando todo mundo. Talvez dinheiro você não ache, mas Deus pode lhe dar muito mais do que você perdeu. Eu tenho uma experiência. Uma vez eu fui pagar umas fotos, me deram as moedas, eu fui contar para saber se o troco estava certo, e caiu 50 centavos no ralo e era fundo. Aí eu olhei, pastor Arnaldo, olhei e falei, perdi meus 50. Aí como eu ia andando para casa do trabalho, saí andando e pensando naqueles 50 centavos que eu tinha perdido, irmã Simone. Chego perto do ponto de ônibus, tinha R$5. Aí eu apanhei, segurei e falei assim, se tivesse os 50 aqui, era os 5,50. Quer dizer, eu não perdi a esperança dos 50 centavos, embora eu tivesse achado 10 vezes mais. O que a gente perde, a gente quer ter de volta. E eu sei, querido, aquilo que você perdeu pode ter sido a sua esperança, nos seus sonhos. Todos nós temos sonho, talvez o seu pode ter desistido, porque talvez a sua fé, talvez a sua coragem, talvez as suas forças não lhe dê mais condições de você andar e reconquistar. Mas se você tem Deus, ela pode acontecer. Se você confia em Deus, se você buscar em Deus, Deus vai restituir, Deus vai buscar isso de você. Ou melhor, vai buscar isso para você, não importa aonde esteja. A palavra de Deus, quando ele apareceu, o anjo apareceu lá para Maria, e também para o Zacarias, que alguém reclama, ele fala, alguma coisa impossível para Deus, Lucas 1,37. Alguma coisa impossível para Deus, o que nós precisamos, querido, é apresentar nós diante de Deus, nos apresentar diante de Deus com confiança, com fé, na certeza de que o nosso Deus pode fazer. Mesmo que você creia, Deus vai fazer. Se você não crê, Deus faz que era para que você creia. Então, aquele homem dá uma ordem a favor daquela mulher, e já estamos concluindo. Deus dá uma ordem a favor daquela mulher. Coloca um oficial. Aqui na minha Bíblia está eunuco, mas na sua Bíblia, em algumas versões está escrito um oficial. Alguém que assistia diante do rei, com a autoridade do rei para fazer aquilo por aquela senhora. Querido, muitas vezes você está obedecendo a ordem do Senhor. Você está obedecendo o mandado do Senhor e as coisas dão erradas. Mas tem um fim. Vai terminar. E quando chegar esse fim, alguém vai chegar ao seu lado que você não conhece, para dizer, isso aqui era seu, e você vai receber, como diz aí um tempo atrás, com juros e correções monetárias. O que nós precisamos é isto. Eu gostaria de concluir dizendo, nós estamos passando por esse momento bem difícil. Gostaríamos, como todos os cultos, o nosso pastor estivesse aqui. Mas Deus pode ter dito para ele e para nós, tem um tempo, você vai ficar lá por um tempo. E eu penso que ele sabe esse tempo. Deus sabe o tempo. E graças a Deus pela vida do nosso pastor que entende isso, graças a Deus pela sua família que entende isso, graças a Deus pelas nossas vidas, por esta igreja que entende isso. Mas vai chegar um dia que Deus vai dizer, eu vou restituir a sua saúde, eu vou restituir aquilo que a sua igreja está esperando de você, vai chegar, e você e eu vamos glorificar o nome do Senhor juntamente com ele e com a família e com todo mundo que tem aguardado esse momento. Como ele mesmo diz, todo problema tem começo, meio e fim, e ele diz, se você já está sofrendo por muito tempo, já passou da metade. Vá um pouquinho mais, a palavra de Deus diz, só um pouquinho mais, espere mais um pouco, vamos continuar orando, é o desafio que temos aqui nessa igreja, porque o nosso Deus, um dia um anjo vai chegar diante de Deus, e ele vai dar uma ordem para ouvir a sua oração, irmã Teresa, para ouvir as nossas orações, e vai restituindo, vai trazer o nosso pastor de volta com alegria, alegre como ele sempre tem sido, e a alegria também vai ser nossa. Então, que nós continuemos, meus amados irmãos e irmãs, e amigos que assistem pela web, com o nosso propósito de servir o nosso Deus com fidelidade. Se Ele mandar você ir, vá.
Se Ele mandar você ficar, faça. Não façamos nada além daquilo que Deus não quer que nós façamos, porque a responsabilidade é nossa. Se Deus manda você ir, Ele cuida de você. Eu não lembro de ninguém na história bíblica que saiu em obediência a Deus que não tenha sido vitorioso. Sofreram? Sofreram. Temos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus mandou que Ele viesse. E pense em alguém que sofreu. Pense em alguém que foi maltratado, em alguém que foi incompreendido. Mataram-o. Mas Ele ressuscitou. Ele não perdeu. Então, os seus sonhos, as suas alegrias, as suas esperanças, Deus vai restituir. A nossa esperança, Deus vai restituir para a sua glória. Gostaria que a igreja se colocasse de pé e você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Não sei se tem alguém aqui que pode cantar Restitui, Cristiane. Nós podemos cantar Restitui. E você vai cantar, como é que seja só você e eu aqui para lhe atrapalhar, mas nós vamos cantar, tá bom? A igreja vai nos ajudar e creia, pense naquilo que você acha que já está perdido, acha que está longe, mas nesta noite, nesse início de noite, Deus pode estar restituindo aquilo que você tanto espera, que alguém disse que já era. É comum, né? Já era, irmã Franci, acabou, já era. De vez em quando a gente ouve isto, mas muitas coisas Deus tem feito e hoje pode ser o dia da sua restituição. Não é a do imposto de renda não, tá bem? É a bênção que você está esperando. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Os anos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui. Me leva às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Dá-me e põe teu azeite em minha dor. Aleluia. Restitui. Me leva a águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor, restitui. Restitui. Você que já está com tudo nas suas mãos, para atender, para abençoar os nossos irmãos que vieram buscar algo, Aleluia, o sonho Jesus. que havia perdido. Pai Santo, nós confiamos na Tua Aleluia, graça, Santo confiamos Deus. no Teu infinito amor, Senhor. Por isso aqui está os Teus filhos, as Tuas filhas. Ó Deus, eles querem receber algo de Ti. Se tem alguém no templo, meu Pai, que não quis vir, mas está colocando a sua necessidade diante de Ti, por misericórdia, atenda, Senhor. Aquelas que acompanham pela web, Senhor, que creram na Tua palavra, que creem, que estão aguardando algo do Senhor. Ó Deus, que Tu esteja atendendo nesta hora. Aqueles, meu Pai, que estão se apresentando a Ti para receber salvação. Por misericórdia, meu Pai, atende essa pessoa. Escreva o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, ó Pai, e dai a Tua graça, a Tua paz e a Tua salvação. Nós oramos crendo assim, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém.